Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Karina Garcia e hoje eu vou bater um papo com o Fábio Caboclo, empreendedor da região norte. E eu já vou começar com uma pergunta certeira, Fábio. Quais são os desafios do empreendedor hoje, atualmente? Vamos lá, né? Desafios do empreendedor atualmente são vários. Eu acredito que é, é um caminho muito bom para se trilhar, é um caminho cheio de bem-aventurança, cheio de felicidade, mas existem muitos desafios. Mas eu acredito que de todos os desafios que hoje eu posso te dizer que a gente pode pensar em tipo, de primeira querer vencer é o medo. Sim. Acredito que o que faz muita gente não empreender hoje é o medo, né? Eu acredito que de todos, o maior bicho-papão do empreendedor, fora as dificuldades, fora as questões burocráticas, fora as questões é, é, que todo empreendedor vai enfrentar, né? Física, estrutural, documental, que é realmente desafiador. Acredito que o medo das maiores é, digamos assim, o que faz muita gente não empreender. É o medo, é a relutância do novo, né? É o medo do novo. Tudo aquilo que é novo causa espanto, né? Causa medo. É a forma de não ter também uma forma de enxergar em nós a capacidade. Acredito que muitos têm essa dificuldade de, mas será que isso é muito para o outro, mas não é para mim? Será que eu tenho essa capacidade? Olha, legal, trabalho lindo, mas será que eu acho que eu não conseguiria? Então, medo em todos os aspectos. Medo de começar, medo de sair do lugar, o medo da opinião alheia, que isso é uma das coisas que, né? Como é que ainda mais nesse mundo de hoje digital, como que eu vou, como que eu vou eu tenho que dar a minha cara ali, eu tenho que fazer um vídeo, eu tenho que empreender no ramo digital. Não tem como você empreender no ramo digital se você tem medo de se expor. Sim. Dos haters, né? Dos comentários. Todo mundo tem. Mesmo aqueles que não se expõem digitalmente, tem os seus Tem haters. seus Tem a haters. vizinha, tem a família, né? A família nossa é o nosso maior hater, né? Ela É nos ama, verdade. mas aqui e ali. Quem é que não tem aí um familiar que aqui e ali te persegue, né? E Jesus já dizia que os piores, assim, as maiores brigas, elas vêm muitas vezes dentro da nossa casa. O profeta no seu lar não tem tanta honra, né? Então, muitas vezes é o medo É de o verdade. que minha família vai pensar, né? O que minha família vai pensar? Porque a primeira coisa que vem, olha o doido. Olha o doido, olha o perturbado, tá empreendendo. Porque empreender é isso, é nadar contra uma correnteza, contra qual é o pensamento mais direcionado comum. É o senso da segurança, é o senso da estabilidade. Flávio Augusto já dizia que estabilidade não existe, né? Nem na vida do empreendedor e nem na vida daquele que não empreende. Mas a gente sempre cresce aprendendo a ter uma vida dentro de um padrão de segurança. Poxa, eu vou estar num emprego de carteira assinada, onde eu vou ter uma segurança médica, familiar, uma cesta básica no final do mês, o meu salário caindo na minha conta, independente da instabilidade ou não. Então, sair dessa condição, sair dessa zona que a gente chama zona de conforto, ela é muito desafiadora. Então, se eu pudesse citar um dos maiores desafios de empreender hoje, eu diria que o medo de todos é o maior deles, é o maior. O medo te faz enxergar a coisa com um tamanho muito maior do que ela realmente é. E eu não digo que ter medo é o ruim. Todos nós temos medo. O difícil é ser paralisado pelo medo. Uma coisa é eu ter medo. Outra coisa é o medo me paralisar. Então, o medo é comum, é um sentimento humano. Todos nós temos medo daquilo que nós não estamos ali visualizando. Por isso que é a palavra visionário, né? O empreendedor, ele é visionário. Ele tem uma visão além do alcance. Ele tem a visão do Lion, né? Daquele desenho. Ele
ele tem uma visão diferenciada, ele geralmente ele tem um pensamento diferenciado, por quê? Porque ele tem o medo, mas ele consegue enxergar que aquele medo é, ele pode ser vencido, ele pode ser superado. Então, o maior desafio é o medo. Muita gente hoje está aí querendo empreender, muita gente hoje querendo sair da zoninha de conforto, mas o medo, ele, ele paralisa, ele paralisa. Então, o que eu posso te dizer é que você não seja paralisado pelo seu medo. É o maior desafio, é tentar é, organizar, tentar administrar o medo. Se você conseguir administrar o medo, conseguir enxergar, conseguir ter a noção do potencial, poxa, peraí, conseguir enxergar coisas que às vezes as pessoas enxergam que nem nós enxergamos. Tem pessoas que estão do nosso lado e estão dizendo, rapaz, eu acho que tu dá pra esse negócio aí, viu? Mas será, rapaz, bota pra cima e tal. E às vezes a gente tem aqueles serais, aqueles porquês. E por medo, muita gente. Eu conheço vários talentos aí que não despontam pelo medo. Vamos lá botar no papel, vamos sair daqui, vamos fazer tal coisa. Tá, vamos. Mas aí, que agora, qual é o passo? Agora é a ação. Poxa, rapaz, eu ainda não tenho coragem. É essa palavra que eu escuto muito. Então, o maior desafio do empreendedor para mim, na minha opinião, hoje, é vencer o medo. E é entender que o medo faz parte de todos os processos da nossa Sem dúvida. vida. Ele nunca vai deixar De de existir. existir, né? Não tem como. Você citou o medo como um dos principais, né, desafios. E como vencer? Como vencer? Dá uma receita de bolo pra gente, para o empreendedor que tá, pô, legal. Mas e aí, como é que eu faço? Eu tenho esse medo, como é que eu diminuo? Como vencer o medo? Eu sempre vou trazer uma... As minhas falas, elas são muito pautadas na minha crença. Então, Sim. sempre em toda hora que eu te falar algo, eu vou trazer por um livro que é a Bíblia Sagrada. Aquele livro ali não é um livro comum, né? Para mim é um livro inspirado pelo Espírito Santo. E todas as respostas do mundo, para mim, sempre eu vou olhar e vou dizer, tá na Bíblia. Eu nunca vou deixar de lado os outros conhecimentos. Sim. Mas a Bíblia é meu livro principal de regra, de fé, de prática. E tanto é que eu tenho digamos assim, não tenho a formação assim, terminei a questão teológica, mas porque ninguém nunca termina, né? É um aprendizado que eu tenho um lado espiritual meu muito aguçado. Tá aqui minha filha hoje, tá me dando a honra de estar aqui comigo. E ela sempre sabe que é isso mesmo. Dentro do nosso lar, sempre foi muito pautado pelas questões da Bíblia. Então, na Bíblia você consegue tirar lições para toda a vida. Inclusive para a vida do empreendedor, da vida do empresário, dos negócios, em tudo, relacionamento. Então, para mim, se quer ser um ótimo coach, pega a Bíblia Sagrada, estuda a Bíblia Sagrada, se atente aos detalhes que a Bíblia Sagrada, porque aquelas histórias não são historinhas ali, elas são histórias que Deus deixou ali para que a gente pudesse espremer o máximo, sabe? De lições que aquelas histórias nos trazem. Então, eu posso te dizer como vencer o medo. Tem várias eu trazendo para um lado bíblico. Tem uma história que eu acho linda, que é a história do povo de Israel, quando estava em Êxodo, né? Em Êxodo, o povo de Israel estava cativo, preso, e 400 anos sofrendo a escravidão, né? E quem pode imaginar o que um escravo sofre? Sofre muito. De repente, Deus levanta um homem chamado Moisés, e aquele homem já era totalmente cheio de medo, cheio de temores, era pesado nas palavras, era incapaz aos seus próprios olhos, apesar de toda a formação do Egito, né? E Deus levanta e disse, você é o meu escolhido, vai lá, e quando alguém me perguntar, fala que o eu sou te enviou. Então, vai lá e fala exatamente o que eu te mandar e ele foi. Isso já foi uma superação de medo. Deus promete, cumpre, libertou o seu povo com mão forte, o povo sai do Egito. Só que aquele povo, eles não tinham uma consciência
de alguém livre, eles tinham uma consciência de escravos. Eles, apesar de ter visto pela mão de Moisés os feitos de Deus contra Faraó e o Egito, eles tinham uma consciência de um povo escravo, estavam acostumados a viver no comodismo da escravidão. E isso é o que muitos, trazendo para os dias nossos, é o que muitos às vezes estão conformados com pouco, com uma vida medíocre, com uma vida limitada. Eles estão conformados ali, eles estão vivendo uma escravidão, eles podendo desflorar para o mundo, eles estão ainda com aquela... É igual o mito da caverna, né? Eles estão com aquela visão. Já eu vou chegar, às vezes arrudio muito, tá? Não, mas já perfeito. Essa colocação de Moisés é muito boa, porque assim, o medo não tá ligado à instrução. Não. Porque Moisés, ele, como você falou, ele Ele teve era a melhor dotado, instrução. Ele era um príncipe do Egito. Exatamente. Ou seja, Aquilo que eu sou instruído, eu não tenho medo porque eu já tenho segurança. Eu tô falando de um medo daquilo que eu não conheço, né? Exatamente. E vocês vão entender a minha linha de raciocínio. Vou dizer para vocês aqui, porque às vezes eu vou te responder como vencer o medo sobre essa perspectiva que eu acredito. Quando a perspectiva da falta de entendimento, é isso que nos faz ter medo. É exatamente eu não entender o meu propósito, eu não entender o que eu fui chamado para fazer e eu não entender a força que tem dentro de mim. Quando Deus mostra para Moisés que ele era capaz, ele foi um grande líder, um dos maiores que já existiu na terra. Deus tira com mão forte seu povo do exército, mas porque a Bíblia é detalhes, né? Veja bem, quando Deus tira o povo do Egito, Deus tira com mão forte, eles vão e aí aparece o primeiro obstáculo. Olha só como tem tudo a ver com a vida do empreendedor. Aparece o primeiro obstáculo. Deus cumpre o seu juízo sobre o Egito com 10 pragas. O faraó libera o povo. Vão para o deserto e encontram um mar fechado. Um mar vermelho, né? Estava fechado. Qual é a primeira ação do povo? Eles chegam com Moisés e dizem assim: não tinha sepulcros no Egito e tu nos trouxe aqui? Você nos trouxe aqui para morrer nesse deserto? Ou seja, Deus não faz nada pela metade. Então, a primeira coisa que eu gostaria de enfatizar, que é um detalhe que poucas pessoas observam, em Êxodo, no capítulo 13, versículo 17, ele diz que Deus não deixou o povo ir no caminho dos filisteus. Quando o povo sai do Egito, existiam 2 caminhos. Existia um caminho pelo Mar Vermelho, era um caminho mais difícil, um caminho mais longo. Uma caminhada de 40 dias se tornou 40 anos. Aí você me pergunta, por que Deus permitiu que o povo fosse por um lugar mais difícil? Por que Deus permitiu um povo passar por um obstáculo tão grande? Se existia em Êxodo 13, 17 um caminho mais curto, só que nesse caminho mais curto, a Bíblia ela deixa claro, Deus não permitiu para que eles não guerreassem contra os filisteus. Por quê? Porque eles não estavam preparados. Eles não estavam preparados psicologicamente, socialmente, militarmente. Eles não tinham preparo nenhum para depender de si próprios. Então, Deus estava levando eles a um mar fechado para que ele pudesse o quê? Manifestar a sua glória através do povo. Então, o que eu posso te dizer? Que o que faz você vencer o medo, o obstáculo, é você ter a consciência de quem você é e de quem está com você. Porque quando você tem essa consciência, você vence qualquer medo. Né? A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ou seja, você sabe de quem você é filho, de quem está com você, de que Deus não te abandona. Você entende. É o entendimento. É aquele entendimento. O que faz o empreendedor vencer o medo, na minha opinião, é o entendimento. É uma visão diferenciada que somente o empreendedor e aquele que é chamado para empreender tem. Não tem jeito. Você está no meio de 5 pessoas. Se eu conversar com 5 pessoas, eu sei exatamente quem tem a visão de empreendedor. Qual é a visão de empreendedor? É uma visão totalmente distorcida da situação. A pessoa que não empreende, ela só vê a negatividade.
ela só vê a situação do Brasil ruim, ela só vê a condição desfavorável. Quem empreende, ela consegue enxergar o ponto bom numa situação difícil. Vou entrar só nessa, na questão bíblica, para depois te responder de fato. Uhum. Lembra de Davi? Davi estava o povo estava diante de um gigante, de um filisteu, de um cara totalmente preparado para vencer qualquer batalha, 3 metros de altura. A Bíblia diz que ele ficou 40 dias afrontando o exército, não foi uma pessoa, foi o exército todo. Uhum. E ele afrontando o exército, e a Bíblia deixa bem clara que Saul e todo o exército teve medo. Uhum. Quando chega Davizinho lá, 1,56 m, 1,60 m, ruivo, 17 anos, no máximo, ele vê aquele afronte do gigante e diz assim: quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo, né? Ou seja, Davi dizendo que o exército de Israel era o exército do Deus vivo, ou seja, ele tinha uma visão diferenciada da situação. Enquanto aquele exército a gente só conseguia ver tremor diante de um obstáculo chamado gigante. Davi olhou e disse assim: olha, tu vem com espada, eu vou em nome do Senhor. E Deus deu a vitória a Davi. Então, quando o povo chegou assim, Moisés clamou, Deus disse assim: por que tu clamas a mim? Diga ao povo que marche, ou seja, prossiga, entenda. Então, como vencer o obstáculo? Eu poderia te dar uma resposta bem sucinta e dizer: você vence o obstáculo quando você entende que o porquê de estar passando pelo obstáculo. Por quê? Porque obstáculo na vida do empreendedor ele vai ter. É a hora que você disser assim: rapaz, eu vou empreender, você já começa a guerra, já começa a luta. Então, eu sempre digo: prossiga. Os problemas eles vão acontecer conforme você vai crescendo. Você vai crescendo, você vai elevando o seu nível, vai vir um tipo de obstáculo. Hoje eu enfrento obstáculos que eu não enfrentava há anos atrás. Então, assim, a arte de empreender é a arte de vencer obstáculos, de superar obstáculos. Porque não pense que o empreendedor vai ficar livre disso. Pelo contrário, né? Quem pode dizer o famosão aí da rede social que ele não tem obstáculo? Ele tem todo dia um cara perseguindo, uma ação, um processo. É obstáculos. Então a gente tem que ter um entendimento de quem está conosco, que Deus está conosco e que tudo está na mão dele, você não está sozinho e vai para cima, porque os obstáculos vão aparecer, mas Deus só coloca um fardo que a gente possa carregar. Às vezes a gente olha para a situação difícil e começa a imaginar por que eu estou nessa situação, por que o mar está fechado, né? Mas não entende, por exemplo, que Deus que fez, não foi o diabo, não foi o inimigo, não foi não. Quem pegou na tua mão e te levou para a situação difícil foi o próprio Deus. Para quê? Porque a gente é limitado, é ser humano. Deus consegue enxergar lá na frente. Então ele sabe que o que a gente passa hoje na vida vai se tornar uma vitória muito grande. Eu vou ajudar pessoas com a minha situação, entendeu? Então, na vida do empreendedor é a mesma coisa. Hoje, por isso que eu tenho alguns planos de lançar alguns produtos, exatamente por quê? Porque eu quero ajudar pessoas que, assim como eu, têm vontade, sabe, tem uma ideia, tem um plano, mas não tem coragem. Então, um dos maiores objetivos acho que meu propósito de vida é conscientizar que qualquer pessoa tem a capacidade de vencer esses obstáculos, principalmente o medo, né?